Olha, eu tenho um assunto sério para tratar com você. É verdade que as taxas de infecção e internação por coronavírus estão diminuindo em Itajaí. Há menos casos positivos e fatais, mais leitos de UTI vagos e mais pessoas testadas e curadas. Com esta curva caindo, a gente pode aproveitar mais a nossa cidade. Mas a pandemia ainda não passou e pode voltar a piorar se não tomarmos os devidos cuidados. Por isso, faça a sua parte. Ao sair de casa, utilize sempre a máscara e higienize as mãos com álcool gel ou sabonete. E mais, evite aglomerações, mantenha sempre o distanciamento social, fique o menor tempo possível em ambientes sem ventilação e limite o número de pessoas em sua convivência. Estamos avançando na luta contra o coronavírus e não é hora de recuar. Enquanto não encontrarmos a vacina, seguir as medidas de prevenção é o melhor jeito de viver e proteger vidas em nossa cidade. Faça a sua parte. Juntos vamos vencer o coronavírus. Uma campanha do município de Itajaí. É claro que o principal assunto do mundo do esporte hoje é a morte de Diego Armando Maradona. Um dos maiores jogadores de todos os tempos faleceu ontem, aos 60 anos de idade, lá em Buenos Aires. E a jornalista Milena Portela, que está na capital argentina, tem as informações sobre o clima no país após a despedida do craque. Boa tarde, Milena. Olá, Marcelo. Falamos diretamente de Buenos Aires, uma Buenos Aires que ainda não dormiu, assim como o resto do país, prestando homenagens a Diego Maradona. As homenagens que começaram no dia de ontem, a partir das 22 horas, onde todos os estádios da República Argentina acenderam suas luzes, prestando uma homenagem a Diego Armando Maradona. Mas, em especial, o Boca Juniors acendeu apenas a luz do camarote que Maradona tinha no estádio. As manifestações também se repetiram em diversos pontos da cidade de Buenos Aires, como em Obelisco, como em frente à La Bombonera e em frente ao estádio do Argentinos Juniors. No laudo médico foi constatado que Maradona faleceu dormindo logo após sofrer um edema agudo no pulmão e uma insuficiência cardíaca crônica. A Argentina decretou um luto oficial de 3 dias e o mesmo também fez o Clube Atlético Boca Juniors e finalmente a AFA, que decretou um luto de 5 dias, mas confirmou que haverá rodada no final de semana, onde prestarão diversas homenagens a Diego Armando Maradona. Diretamente de Buenos Aires, Milena Portela. Valeu, Milena. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. E agora a gente vai ao vivo à Casa Rosada, a sede do governo argentino em Buenos Aires. A transmissão, você vai encontrar todas as informações no ndmais.com.br. Tá aí as imagens que chegam do velório do Diego Maradona. O corpo do ex-jogador começou a ser velado, né? O corpo dele por volta das 6 horas da manhã de hoje. Nas primeiras horas foram registrados tumultos entre o público presente, que forma uma fila gigante na Praça de Maio, bem no coração da capital portenha. Esse velório deve se estender até às 4 da tarde e o enterro acontece hoje à tarde no cemitério Jardim da Paz, que fica em Bela Vista, na periferia de Buenos Aires. O governo argentino queria levar o velório até sábado, mas a família do Diego Maradona preferiu já fazer o sepultamento hoje, lembrando que 1 milhão de pessoas devem passar até às 4 da tarde lá na Casa Rosada, e o ndmais.com.br acompanhando ao vivo com imagens da transmissão lá da Casa Rosada, mostrando todo esse adeus, essa despedida a um dos maiores jogadores de futebol que com certeza já existiu, que é o Diego Armando Maradona, que infelizmente nos deixou ontem aí aos 60 anos de idade. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a despedida ao Maradona. 2 jogos abriram a 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ontem. O líder Atlético Mineiro entrou em campo e venceu. Veja os gols. O São Paulo abriu o placar com Diego Costa de cabeça. No segundo tempo, Léo Chu recebeu passe na pequena área e deixou tudo igual. Ceará 1, São Paulo também 1. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro enfrentou o Botafogo e marcou o primeiro com Savarino. No segundo tempo, Eduardo Sacha fez o segundo. Marcelo Benevenuto diminuiu para o Botafogo, mas não evitou a derrota. Atlético Mineiro 2, Botafogo 1. Em Curitiba, o único gol da partida saiu dos pés de Fábio Santos, cobrando pênalti. Coritiba 0, Corinthians 1. E o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores entre Internacional e Boca Juniors em Porto Alegre foi adiado, e claro, devido à morte do Maradona. Já o Palmeiras foi ao Equador e ganhou boa vantagem para o jogo de volta semana que vem no Brasil. Olha os gols.
Na cidade de Manta, Gabriel Menino recebeu na direita e chutou cruzado para fazer 1-0 Palmeiras. Rony, de pênalti, ampliou a vantagem. Zé Rafael recebeu o passe de Rony, driblou a zaga e marcou o terceiro do Palmeiras. O Delfim ainda diminuiu com um gol contra de Ramírez depois da cobrança de escanteio. Final, Delfim do Equador 1, Palmeiras 3. E agora a Liga dos Campeões da Europa, porque, claro, teve gols de brasileiros ontem no velho continente. Vamos a eles. Diego Armando Maradona esteve presente em todos os cantos da Europa. Foi assim a homenagem que respeitou 1 minuto de silêncio antes da rodada da Liga dos Campeões. Com a bola rolando, o Real Madrid foi até a Itália e passou pela Inter. Hazard e o brasileiro Rodrigo marcaram os gols da vitória por 2-0. Outro brasileiro que brilhou foi David Neres, do Ajax. Ele marcou o terceiro gol do time holandês na vitória por 3-1 sobre o Midtjylland, da Dinamarca. O Manchester City viajou até a Grécia e derrotou o Olympiacos. Gabriel Jesus tocou na esquerda para Sterling, que ajeitou de calcanhar, e Foden mandou para o gol. Na Alemanha, o Borussia Mönchengladbach recebeu o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e não perdoou. Goleada por 4-0 com direito a gol de bicicleta de Embolo. Também na Alemanha, o Bayern de Munique, atual campeão da Liga, não teve trabalho para fazer 3-1 no Salzburg, da Áustria. E para fechar por hoje, a gente vai tentar entender o porquê os argentinos têm tanta devoção, tanto amor pelo Maradona. O Célio, que é jornalista especializado em futebol argentino e mora em Brusque, explica pra gente. Boa tarde, Célio. Olá, Marcelo, boa tarde. Diego Armando Maradona não foi somente um jogador de futebol, né? Foi um ídolo, uma figura por vezes controversa, um ícone da cultura pop, amado, odiado, um ídolo que devolveu a um país um pouco do orgulho arrasado pela Guerra das Malvinas na Copa de 86, né? Aquele jogo contra a Inglaterra no Mundial de 86 significava muito mais que somente uma partida de futebol, né? A Guerra das Malvinas ainda era muito recente e com o gol de mão e o golaço que o Maradona fez engolando todo o time inglês, os argentinos se sentiram um pouco vingados, digamos assim. É um jogador que é idolatrado também por sua forma de se comportar dentro de campo, né? Como um líder, um jogador que chamava a responsabilidade, inclusive se cobra muito isso do Messi, né? Que ele tem esse comportamento mais parecido com o do Maradona dentro de campo quando joga pela seleção. Essa volta do Maradona no ano passado para o futebol argentino para treinar o Gimnasia La Plata movimentou totalmente o campeonato do país, né? Em todos os estádios que o time ia como visitante, o Maradona recebia muitas homenagens. Há uma história que o Maradona, quando criança, tinha caído num poço quando procurava uma bola perdida e só se salvou porque conseguiu manter a cabeça acima daquelas águas. Muitas vezes em sua vida isso voltou a acontecer de forma metafórica. Algumas internações graves, mas dessa vez infelizmente ela acabou nos deixando. Errou como qualquer outro Diego, o advogado, o médico, o pedreiro, mas só um deles acertou como Maradona. É claro que ninguém está aqui para julgar as atitudes do Maradona como pessoa ou seu histórico, mas pelas imagens, por tudo aquilo que o Célio falou, pela história dele, com certeza está cravado o lugar entre os gigantes do esporte mais popular do mundo.